Olá, meus irmãos inscritos no canal Somente por Cristo. Nós gostaríamos de deixar aqui uma pequena palavra para a meditação dos nossos irmãos, aqueles que assistirem esse vídeo, e que essa palavra possa tocar profundamente e falar ao coração de cada um. A palavra que nós iremos ler se encontra em 1 Samuel, no seu capítulo de número 11, no seu verso de número 1, que diz: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Meus irmãos, esse contexto histórico aqui, ele nos mostra que a terra de Jabes Gileade, ela foi sitiada, ela foi cercada pelos amonitas. Foi feito ali um cerco, era uma estratégia de guerra para que os amonitas pudessem tomar posse, pudessem tomar para eles a terra de Gileade, de Jabes Gileade. Essa estratégia de guerra, ela era usada para atemorizar aqueles moradores, porque quando a terra ela é sitiada, ela deixa de chegar alimento na terra, deixa de chegar os recursos para os soldados, deixa de chegar ali os recursos para a população. Então, nesse momento aqui, deste contexto, nesse verso de número 1, meus irmãos, a terra e o povo de Jabes Gileade se encontrava em pleno temor, se encontravam atemorizados por causa da força, por causa da potência, por causa da grandiosidade que o inimigo Naás tinha sobre Jabes Gileade, ao ponto de o povo de Jabes Gileade quisessem uma trégua e fizessem ali uma aliança com os amonitas. Meus irmãos, o nome Naás significa ou tem por significado serpente. Eles queriam fazer aliança ali com Naás, com a serpente, para que essa trégua fosse dada, mas ela iria se cessar se eles ficassem submissos aos termos de Naás, aos termos da serpente. Mas os termos da serpente eram esses: eu só vou fazer aliança se cada um de vocês arrancassem o seu olho direito. E assim põe essa afronta sobre todo Israel. A condição do inimigo para fazer aliança era que todos os soldados, todos ali, arrancassem o seu olho direito. Por quê? Meus irmãos, um guerreiro, ele necessita de todas as armas. E uma dessas armas é o seu olho. Como é que um soldado vai guerrear com o escudo numa mão e a espada na outra? Vai ficar aqui um tonto sem enxergar. Vai ficar uma falha nele. Isso aqui era um momento de vergonha para eles. Isso aqui era um momento de vergonha para aquela população, para aqueles moradores de Jabes Gileade. Essa era a condição da serpente. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele anda ao nosso derredor, nos sitiando, nos cercando, buscando a quem possa tragar. E muitas das vezes, e muitos irmãos, quem sabe você que está nos ouvindo, nos assistindo, esse cerco, ele está tão grande, essa prova, ele está tão grande, que às vezes você às vezes você quer até fazer aliança com a serpente. Se você fizer esta aliança, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado. É isso que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com o servo de Deus. Ele quer envergonhar, ele quer humilhar, ele quer deixar ali o servo de Deus completamente imobilizado, completamente incapacitado de andar, de orar, de glorificar, de servir a Deus. E muitos têm feito aliança. Muitos têm têm compactuado com o inimigo, com Naás, com a serpente. Mas não é isso que Deus quer das nossas vidas. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que o povo de Jabes não aceitou de primeira instância aquilo. Eles pediram um tempo determinado. Eles pediram 7 dias. 7 dias era a trégua que eles pediram, para que eles pudessem enviar mensageiros por todo Israel, para que eles pudessem pedir socorro. 7 dias, por 7 dias. Meus irmãos, esses 7 dias
é um tempo profético. Esses 7 dias é o momento que Jabes tinha de buscar. Era o momento que Jabes, Gileade, o povo de Jabes, Gileade, tinha para buscar ali socorro, tinha que buscar ali recursos para vencer aquela batalha. Meus irmãos, o que você tem usado? Como você tem usado o seu tempo? Jabes Gileade usou 7 dias para pedir socorro, em oração, em jejuns, em prantos. Não desperdice o tempo que você tem. Não desperdice esse tempo profético que ainda estamos vivendo aqui nessa terra, porque um dia esse tempo vai se cessar. Um dia esta obra que realizamos aqui na terra vai acabar. Toda obra tem um início, meio e fim. Essa obra cessará. Nós estamos vivendo no momento dos 7 dias, no momento de pedir socorro, no momento de clamar a Deus, porque o inimigo está lá fora, querendo nos derrubar, querendo nos tragar, querendo nos humilhar, querendo nos envergonhar, para que possamos perecer no lago de fogo, no lago ardente que queima eternamente, para todo sempre. Essa é a vontade da serpente, essa é a vontade de Naás Gileade. Mas há um tempo em que estamos vivendo, é o tempo da graça, é o tempo dos 7 dias, é o tempo de apresentarmos as nossas vidas diante de Deus, é o tempo de pedirmos socorro a Ele, é o tempo de nós nos entregarmos à operação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Não é o tempo de perdermos com Netflix, perdermos com televisões vendo programas fúteis, não é tempo de perdermos com coisas alheias. Aproveite o tempo da graça. Dizer que desfrute, meu irmão, desse tempo da graça, desses 7 dias, porque é nesses 7 dias que a vitória virá. A vitória virá sobre a igreja. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que passado esses 7 dias, a mensagem chegou a Saul, e Saul foi lá. E Saul foi lá e derrubou, Saul foi lá e destruiu, Saul foi lá e destronou Naás e os amonitas, botou eles, mataram todos eles. É Cristo quem nos dá a vitória, é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos dá o poder de prevalecer diante do cerco do inimigo. Não venha desfalecer, não venha querer fazer aliança com o inimigo, não venha querer compactuar para que isso venha ser algo de refúgio para a sua vida. Não venha se refugiar no inimigo, não venha se refugiar na aliança, porque essa aliança, ela traz vergonha. O pecado traz vergonha, consequentemente a morte. O salário do pecado é a morte. Não façam aliança, meus irmãos, com Satanás, com o pecado, com as coisas prazerosas dessa vida. Entra pela porta estreita, porfia por entrar por ela, e use o seu tempo, o seu precioso tempo, para estudar as Sagradas Escrituras, para ter um contato com Deus, para desfrutar da graça do Senhor Jesus. Essa é a pequena palavra, meus irmãos, que eu quero deixar aqui para vocês. Que Deus venha abençoar as nossas vidas, no nome de Jesus.